Olá, boa tarde. Hoje é dia 18 de abril. Agradeço enormemente a presença de vocês aqui. Eu sou Andréa Maciel, eu sou jornalista, e diretora de comunicação e operações da GPS, que é uma agência de marketing e comunicação focada no setor de saúde. E eu estou super feliz de estar aqui hoje a convite da FBAH, Federação Brasileira de Administradores Hospitalares, que há mais de 50 anos existe para promover a melhoria da saúde no Brasil, né? A FBH tem como missão aprimorar, qualificar e valorizar o profissional, né? Os gestores e administradores hospitalares. E você que está aqui, antes até da gente começar, tem um recado. Você também pode ser um associado e ter acesso a discussões e materiais atualizados relacionados à área de administração hospitalar, tá? Para você que quer se filiar na FBH, existe um código promocional para os participantes dessa live aqui hoje, tá bom? Então, para quem está aqui, anote aí o código. O código é HUB, HUB 2024, 2024, tá? HUB em letras maiúsculas e sem espaço, para você ter isenção de 1 ano da anuidade da FBAH, tá? Vou repetir aqui só para quem não pegou, mas para quem quiser fazer parte da FBH, ser um associado, entra lá no site da FBAH, fbah.org.br, vai na área de associação e coloca o código promocional para ter 1 ano de anuidade gratuita, tá? HUB, HUB 2024, tá? E outro recado importante, antes da gente começar aqui a live, né, aqui, que a gente está aqui presente na área aqui nessa área do Hospitalar Hub, e a FBH também está presente lá no Hospitalar. Então, vamos ter um stand lá na área de exposições, a FBH também vai coordenar uma área completa de conteúdo lá dentro, tá? Então, você pode acompanhar todo esse conteúdo e toda a participação da FBH na Hospitalar no site da FBH, fbah.org.br. E sem mais delongas, né, vamos começar aqui com o nosso tema de hoje. Estamos aqui hoje com uma participação incrivelmente especial, o doutor Linaldo, que é gerente jurídico da Redditor. Boa tarde, doutor Linaldo. Oi, Andréia, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Também estou muito feliz, muito honrado de poder participar deste evento que a FBAH está organizando. Eu sei que a gente está num ciclo de palestras aí de temas super interessantes. Espero também que todos gostem e possam participar, que seja uma troca de experiências muito legal aqui sobre esse tema tão novo, né, e tão atual. Perfeito. Se vocês, sem também mais delongas, como você colocou, André, se todos. Queria agradecer a presença de todos. Sei que todo mundo aí, com muitas atribuições, hoje está à disposição para poder participar dessa troca de experiências. Então, eu estou aqui, tem 11 anos que eu faço parte da Redditor, tenho especialidades na área de direito médico, direito processual civil, direito público. Estou aqui hoje para trocar um pouquinho de informação com vocês, mais de experiência, com base na Resolução 2336 do CFM, do Conselho Federal de Medicina, e o mais recente que saiu foi o Manual da CODAME, que é a Coordenação de Divulgação de Assuntos Médicos. Esse manual foi feito pela CODAME do CFM. Existem também codames nos CRMs, tá? Que vão ser o apoio para dúvidas e etc. Gente, quando for liberado, fiquem à disposição para já fazerem as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem, os comentários que vocês tiverem. Eu acho ótima a interação. Vou fazer uma apresentação, uma breve apresentação para vocês. Vou tentar abarcar o máximo de exemplos e informações possíveis, mas fiquem à vontade para questionar também. Acho que os casos práticos a gente aprende ainda mais. Vou projetar aqui para vocês uma apresentação rapidamente e a gente já vai começar. Bom, Andréia, com você eu consigo interagir mais direto, tá? Estão Perfeito. vendo aí a Então, apresentação? conseguimos ver sim, conseguimos ver perfeitamente. Então tá, joia. Então vamos começar. Pessoal, essa aqui, a apresentação é sobre as novas regras para propaganda e publicidade médica. Então aqui o ponto é justamente trazer a resolução não é tão grande, tá? Mas ela tem muitos detalhes. E o manual da Kodami, ele veio ainda mais
tentando esclarecer e tentando comentar, né, trazer mais detalhes sobre como aplicar essa regra geral da resolução no dia a dia. Então, vocês vão ver que tem muitos detalhezinhos. Eu tentei trazer o que, na minha opinião, é o mais importante, especialmente para essa área de administração hospitalar. Mas caso tenha algumas dúvidas sobre itens que eu não trouxe, a gente pode conversar também. Então, aqui, primeiro slide, a gente está falando exatamente sobre a ansiedade que foi, né, dessa resolução chegar e o manual também. Então, a resolução do CFM 2336, ela foi publicada ano passado e ela teve um gap de 180 dias para entrar em vigor. Então, desde o ano passado, muitos médicos, empresas, clínicas e hospitais ficaram muito felizes com a publicação, que na verdade veio justamente para flexibilizar os conceitos que o CFM tinha, de serem mais travados, né, de ter mais dificuldade com essa interação com as redes sociais, e se adequando a uma realidade que hoje tanto hospitais, clínicas e profissionais de saúde, e no caso os médicos, já estão nas redes sociais, eles precisavam normatizar, sob pena de ficar como estava, ou seja, tudo acontecendo nas redes sociais sem normatização. Mas importante, eu coloco que nem tudo pode. Então é importante que a gente olhe o que pode, o que não pode, e as regras vieram um pouco mais restritivas com o manual da Kodami. Vou trazer para vocês. Só um segundo. Pronto, vamos lá. Trouxe dois conceitos importantes. A resolução anterior ao 974, o 9974, ela, era de 2011, ela falava, ela trazia tudo como publicidade em geral. E aí muita gente tem, agora a nova resolução 2336, ela traz dois conceitos, publicidade e propaganda. Muita gente, como na área da Andrea, né, com a área de marketing, área de jornalismo e marketing, ficam, mas eu tenho pessoas que trabalham, ou eu trabalho, não sei quem está do outro lado, tem gente da área de marketing também, às vezes assistindo, vão falar assim, mas para mim publicidade não é isso, no conceito de marketing não é isso. E aqui, o CFM ele trouxe um conceito de publicidade e propaganda voltado para uma interpretação ética do assunto, tá? Então a gente fala assim, publicidade é a promoção das estruturas físicas, dos serviços, do próprio médico em si, né? Ele se promovendo enquanto profissional de saúde. Então, essa é a publicidade. Ele está promovendo o seu hospital, a sua clínica, ele como profissional, então essa é a publicidade. E a propaganda é a divulgação da medicina, dos assuntos da medicina. Então é falar sobre um assunto da medicina, falar sobre questões relacionadas à matéria como um todo, não numa autodivulgação, tá? Não é? Exemplos seriam eu falar sobre serviço médico, eu estou falando assim, inaugurou a nova ala do hospital, etc, etc. Essa aqui é uma publicidade médica. Uma propaganda médica, eu vou falar, por exemplo, sobre assuntos, como, por exemplo, vou falar sobre sobre uma vacina, ou eu vou falar sobre um novo equipamento que foi desenvolvido. Eu não estou falando que eu tenho, só estou falando sobre o equipamento, sobre o tipo de exame, sobre o tipo de tratamento. Isso seria a propaganda médica, certo? Então, o CFM, com a resolução e o CODAM, ele reduziu o rigor habitual, né? Modernizando um pouco mais a medicina para o uso das redes sociais, mas permitindo o que, apesar de já ser tão usado, muitas vezes as pessoas falam para mim, falam assim, Linaldo, mas todo mundo já fazia. É verdade. Não é uma inovação. Muita coisa que o CFM trouxe não é uma inovação, é uma adequação à realidade. Então, antes não existia normatização do uso das redes sociais. E com o advento dessa resolução e do manual, agora os médicos podem usar, sabendo até onde eles podem usar e como eles podem usar. Então, trouxe conceitos das redes sociais. Desculpa, gente, aí começa a travar um pouquinho, a gente tem que beber uma aguinha, né? Formação, então a gente tem conceitos também que foram ampliados sobre, desculpa, formação, manutenção e ampliação da clientela. Então, você pode utilizar isso para angariar novos clientes, para manter ou para formar. E também tem a possibilidade de utilização das redes sociais para informar a sociedade. Ele faz uma ressalva de proibição, não se pode manifestar contra vacinas. Mas tirando isso,
você pode informar a sociedade sobre o que fazer, como fazer, informação. Então, esses são conceitos novos para o CFM, tá? Os deveres. Aqui eu tentei selecionar o que de principal apareceu. E trago aqui alguns exemplos que estão, inclusive, no manual da Kodami, tá, gente? Então, eu não criei esses exemplos, não. Estão no próprio manual, justamente para não ter risco de exposição de ninguém. O que é muito importante, acho que a primeira coisa importante que todo profissional médico precisa saber. Quando ele vai fazer uma divulgação, uma publicidade ou uma propaganda, física ou virtual, obrigatoriamente tem que ter nessa mídia, tem que ter o nome do médico, o número do CRM dele, com a palavra médico ao lado, e quando ele for especialista, tem que ter o número, tem que ter a especialidade e o número do RQE. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas para fins de CFM e CRMs de tabela, só tem especialidade, só pode se identificar como especialista aquele profissional médico que possui RQE. Ou seja, ele tem que ter a especialidade dele devidamente registrada no CRM onde ele atua. Então, e a especialidade ele só obtém por meio de residência médica ou por meio de prova na sociedade específica da categoria, né, da especialidade que ele escolheu e que ele registrou essa experiência. Então, aqui estão alguns exemplos que a gente trouxe de como isso deve constar na indicação do médico. Então, você vai fazer uma postagem no Instagram, tem que ter lá no link da bio, tem que ter o nome do médico, esse aqui o do meio, então tá aqui, Júlia Dutra Araújo, médica, CRM-RS, e aí um número fictício aqui no caso. Quando a pessoa possui dois CRM, você pode ter dois ou mais inscrições suplementares, você vai colocar Júlia Dutra, médica, CRM Rio Grande do Sul tal, e CRM Paraná, por exemplo, número tal. Essa é uma sugestão. Linal, pode colocar um embaixo do outro? Pode colocar um embaixo do outro. Não é travado que seja um ao lado do outro. Isso é só uma sugestão de como deve aparecer a informação. Embaixo nós temos aqui médico com especialidade registrada. Então tá lá, Júlia Dutra, médica, CRM tal, pediatra, e aí o R que é número da região. Aqui você pode, segundo a resolução, você pode expor até dois RQS. Então, até duas especialidades você pode colocar nas suas redes sociais, na sua mídia. Então, apenas duas, tá? Mais do que isso, não a resolução não autoriza. Então, está aqui, José Martins Alves Brito, médico, CRM-DF tal, oncologista RQE número tal, cardiologista RQE número tal. Ah, Linaldo, mas eu tenho três RQEs, eu fiz três especialidades. Você vai escolher duas para colocar que são as duas que você quer divulgar de especialidade. A resolução só permite duas, tá? E aqui em cima também os mesmos modelos aqui que estavam mais para deixar claro aqui como deve constar, ok? Ainda nos deveres, no que diz respeito aos hospitais, clínicas, casas de saúde, ou seja, os estabelecimentos assistenciais à saúde, eles têm uma regra um pouquinho diferente. Obrigatoriamente, em toda divulgação do hospital ou da clínica, eu trouxe mais exemplos de hospital, tem que ter o número de registro do estabelecimento no CRM. Para quem ainda não sabe, todo estabelecimento de saúde precisa obrigatoriamente ter uma inscrição do CNPJ, ou seja, a pessoa jurídica precisa ter uma inscrição no CRM onde ela vai atuar, tá? Não obstante, a gente fale também que eu preciso colocar, junto com o número de inscrição do hospital, a resolução também exige o nome do diretor técnico, que alguns chamam de responsável técnico, outros de diretor técnico médico, outros só de diretor médico, mas enfim, é do médico que está registrado perante o CRM como responsável técnico por aquela instituição. Tem que ter o nome dele e tem que ter o número do CRM, peço até desculpas que. Ah, tá aqui. Número do CRM e RQE se tiver.
Então, ele tem que obrigatoriamente ter o número do CRM dele. Então, vamos botar aqui, tem os exemplos, né? Hospital Bragas Mor, registro 0000, diretor técnico Jorge Dutra, médico CRM DF, número tal. Se ele tiver RQE, opção de baixo. Segue Hospital do Coração, registro no CRM, diretor técnico médico, Dr. Jorge Dutra, médico CRM DF, número tal, e ele é cardiologista. Então tá lá o quando é um hospital especializado, muitas das vezes o médico é um especialista. Quando é um hospital público, quando é um hospital sem um hospital geral, não necessariamente o médico precisa ter um RQE. E aqui eu trouxe exemplo também de hospital geral público, eventualmente quem tiver aqui ou preste serviço, enfim, para hospitais públicos, tem o cadastro, né, de como deve ser feito e como deve aparecer, e na mesma forma quando o hospital público é especializado, como por exemplo nesse caso em que o responsável técnico é um oncologista. Muito importante que essas informações estejam sempre visíveis. E aí, como é que isso fica visível? Eu trouxe aqui alguns modelos para vocês verem que em todo tipo de divulgação precisa ter essas informações visíveis, tá? Tem aqui um outdoor, por exemplo, esse primeiro exemplo de um outdoor. Você vê que tem aqui toda a propaganda, né, a publicidade, melhor dizendo, da instituição, e lá no cantinho tem as informações. No manual, eles falam sobre proporcionalidade também, tá, pessoal? Então, não dá para eu colocar, por exemplo, um outdoor desse tamanho e botar uma letrinha ilegível com a indicação. Então, eles falam sobre a proporcionalidade do tamanho da indicação dos dados do hospital e do responsável técnico versus o restante. Então, para esse tipo de informação, normalmente uma agência como a GPS vai dar todo o suporte para vocês para esse tipo de montagem da mídia. Aí tem muita coisa, assim, o outdoor, mas tem muita gente que fala, não, o outdoor eu não uso, não faço esse tipo de divulgação. A gente tem também as sinalizações internas. Então, internamente, você tem, às vezes, muitas informações sobre os médicos que atendem lá, sobre locais do hospital, indicações de qual que é a área que você deve ir, andares e tudo. Todas essas orientações que a gente tem dentro do hospital, elas devem ter também os dados do hospital, registro no CRM onde ele atua, dados do diretor técnico, então o nome dele e CRM dele, se for especializado com o respectivo RQE. Tá? Então, sinalização interna também precisa ter. Rinaldo, eu tenho uma placa na entrada do meu hospital com o nome do hospital. Tá lá 20 anos, 30 anos, 50 anos e eu nunca botei isso. Precisa agora. Então, aquela placa precisa ter esses dados referentes ao hospital, num cantinho dela visível, tá? Então, é importante fazer as adequações, sob pena de vocês serem fiscalizados, tá? A fiscalização pode ocorrer, que a gente fala no juridiquês aqui, ex officio, ou seja, de ofício, o CODAME dos CRMs podem passar lá, pode passar alguém investigar, olhar e falar, tá errado, e aí ir lá te investigar e te autuar. Quem responde, nesse caso, pela ausência essas informações é o responsável técnico, tá? Da instituição. E pode ser também por meio de denúncia. Então, pode ter um concorrente que olhe para o lado e fala assim: ah, eu fiz a adequação, meu concorrente não. Vou lá incomodá-lo. Pode acontecer também. E o CRM vai ter que apurar, o CODAME vai apurar, e isso pode ser uma infração ética. Temos aqui Perfeito. mais exemplo de placa identificada. Desculpa, André. Não, ia só comentar, eu sei que a gente geralmente deixa as perguntas para o final, mas tem duas perguntas aqui que têm Hum, relação muito direta com o que o senhor está apresentando aqui agora, se o senhor me permite, se eu poderia fazer aqui até, é bom que o senhor bebe uma aguinha, né? Então, foi bom, vamos lá. então vamos lá. A primeira pergunta foi do Lucas Novaes. O Lucas perguntou: em muitas peças publicitárias, utiliza o responsável técnico, ao invés de diretor. Está errado dessa maneira? Foi a pergunta que ele fez. Lucas, ótima pergunta e não está errado. Não é obrigatório escrever diretor técnico médico. Você pode colocar responsável técnico, tá?
Na verdade, o termo técnico mesmo é responsável técnico. Ele é o responsável técnico. Mas o CRM gosta de utilizar diretor técnico médico. Para quem não tem essa nomenclatura no tratamento do RT, do responsável técnico no dia a dia, pode usar responsável técnico fulano de tal, CRM-DF e o número ou CRM da região, desculpa, e o número respectivo. Se ele tiver RQE, colocar também. Então, tá certíssimo. E a próxima, Perfeito. Andréia? Não, eu ia dizer, Lucas, se ainda ficou com qualquer dúvida, pode mandar aqui no chat de novo que a gente vai esclarecendo. A outra pergunta é da Júlia Abud. Ela perguntou se isso também serve para a área de saúde laboratorial. Ótima pergunta também, Júlia. A norma, ela serve para todos os estabelecimentos de saúde. Então, a área laboratorial também é considerada como estabelecimento de saúde e ela precisa ter um responsável técnico, né? O laboratório, ele também precisa ter um registro no CRM onde ele atua e tem que ter um RT lá. Então, sim, também precisa para a publicidade do laboratório essas informações. Muita gente fala, mas eu tenho muito a atividade em si, ela é regulamentada pelo CFM, então precisa obedecer essa legislação também. O laboratório, seja ele de exames laboratoriais ou de imagens, por exemplo, de exames de imagens, ele também tem um responsável técnico e, consequentemente, ele precisa divulgar tanto o seu número de inscrição no CRM quanto os dados do RT em qualquer anúncio ou mídia, seja ela interna ou externa. Perfeito, Júlia. Então, se restou alguma dúvida, né, reforço também para você que você pode voltar aqui a entrar em contato com a gente. Vou fechar aqui o microfone para o doutor conseguir continuar, né, doutor Linaldo? Não, tá ótimo, foi ótimo. Eu gosto da interação, é bom que a dúvida de um é a dúvida de vários, com certeza. E aí, colocando aqui um exemplo de uma publicação em revista, uma divulgação em revista, e um exemplo de divulgação imobiliário urbano. E aí, nessa de imobiliário urbano, inclusive, eu coloquei aqui o que eu tinha comentado, que eles indicam, ó, o tamanho do texto, de acordo com o tamanho do mobiliário, a proporção do texto para o restante das informações. Então, assim, a norma tentou ser o mais claro possível para poder auxiliar todos aqueles que vão atuar nessa área. Mais alguns exemplos para finalizar. Que são documentos que muitos às vezes não têm essa atenção, que mesmo a parte de papelaria interna da instituição, então, guia de encaminhamento, receituário, tanto de pessoa jurídica quanto de pessoa física, né, porque existem alguns profissionais que atuam como pessoa física e não jurídica, e todos eles precisam ter os dados do profissional ou, se for uma pessoa jurídica, precisa ter novamente os dados do estabelecimento, inscrição no CRM, dados do responsável técnico e sua inscrição no CRM. Então, aqui estão 4 exemplos, 2 de pessoa jurídica, 2 de pessoa física, justamente para que vocês possam ver que mesmo na papelaria interna, vocês precisam ter essa arte também de inserir os dados da instituição e ou do médico, tá? Então, muito importante isso. De novo, isso é passível de investigação, é importante ter em todos. Saiu em toda a documentação técnica do hospital, tem que ter todos. Ah, Linaldo, mas é só na evolução do médico? Não, não é só na evolução do médico. Os dados do RT devem aparecer em toda a papelaria do hospital. Então, a evolução de enfermagem também tem que constar. Todas as evoluções, toda a documentação que conste no prontuário tem que ter na sua papelaria, no seu timbre ali, os dados do RT, quando pessoa jurídica. E no caso de um consultório, né, de uma clínica, onde o médico, eventualmente no consultório, ele seja uma pessoa física, ele tem que constar sempre os dados dele. Perfeito? Vou seguindo. André, se surgir qualquer coisa, fica à vontade para me interromper. Pode deixar. Dos direitos, vamos falar um pouquinho dessa parte que você falou. Bom, a gente falou dos deveres, né? Justo também falar dos direitos, não só de deveres, tem as instituições e os médicos. Então, o que surgiu de direito que foi uma coisa inovadora para o CRM?
a gente tem, o CRM permitiu formalmente que os profissionais médicos divulgassem não só a sua especialidade, como também os seus outros graus de formação, como pós-graduações, mestrados, doutorados. Então, esse aqui é um ponto muito interessante, porque a gente já falou um pouquinho sobre o RQE, então, de novo, o especialista, ele pode colocar, né? Então, sou especialista, sou cardiologista, e aí o meu número de RQE, sou pediatra, número de RQE. Então, você só pode se identificar como especialista se você tiver RQE. Se você tiver uma pós-graduação, ou você tiver um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado em pediatria, por exemplo, se você não tiver o RQE, você não pode divulgar que você é especialista. Então, você não pode botar pediatra, doutorado em pediatria. Você não é pediatra para fins de interpretação ética do CRM. Você é doutor em pediatria. E aí, o que que a norma trouxe? Ao mesmo tempo que ela traz a possibilidade de você se identificar, não só se identificar como especialista, mas também colocar os seus outros cursos de formação, então você pode botar pós-graduado em pediatria. Ela fez uma exigência, você precisa botar ao lado dessa informação a expressão em caixa alta, não especialista. Pós-graduado estrito sensu, ou seja, é o mestre, o cara que fez mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, mestre em pediatria, doutor em pediatria. Do lado tem que vir escrito em caixa alta, não especialista. Então, isso é muito importante, tá, gente? A ausência desse não especialista do lado pode, caso fiscalizado pelo CODAME do CRM, ser passível de instauração de sindicância para apuração. Então, é muito importante que vocês obedeçam essa regra, e acho que isso veio como uma inovação, e eu sei que mesmo assim muitos profissionais não estão satisfeitos, porque essa obrigatoriedade, às vezes a pessoa ela tem um doutorado, fez fora do país, um baita investimento, um super conhecimento sobre a área, e porque ele não fez uma residência e não tem um RQE, ele fica de uma certa forma, fica parecendo que ele é inferior, né? Porque tem que colocar ao lado não especialista. Existem algumas discussões judiciais sobre isso para algumas áreas específicas. Tem algumas associações e sociedades brigando para que não seja colocado o não especialista ao lado, tá? Seja colocado só pós-graduado em, mestre em, doutor em. Mas isso é uma discussão que ainda está correndo na justiça para algumas especialidades específicas que resolveram se insurgir contra. Então, por enquanto, a regra ainda está valendo nesse sentido do não especialista ao lado. Ok? Ok, doutor, antes de passar para o próximo, a gente tem uma pergunta aqui da Flávia, também nessa linha do que precisa ser exibido, né, nas peças de comunicação. Ela perguntou, se além destes dados é necessário sempre constar a ANS. Acredito aqui que o registro na ANS, né? Do, do responsável? Não, Da instituição. Ô, não. Flávia, se eu estiver Você falando está alguma falando de coisa que não seja indústria? das instituições de saúde, o registro na ANS. Não, não precisa. O CFM não exige inscrição na ANS, ele só exige a inscrição no CRM local, onde tiver. Então, eu tenho, vamos pegar o exemplo aqui anterior, que era de laboratório. Então, eu tenho laboratórios espalhados pelo Brasil inteiro. Então, em cada região, a filial do laboratório, ela precisa ter uma inscrição no CRM daquela região. Então, e vai ter que ter um RT registrado naquele CRM também. Então, para cada uma dessas, você vai ter que ter uma inscrição no CRM da região e o seu responsável técnico, tá? Tem uma regra que o responsável técnico ele pode responder por até duas instituições. Isso é uma regra também do CFM. Então, mas você tem que ter um RT também para a área. Então, a única Perfeito. exigência dele é essa, com a exigência do RT de tabela. A ANS ou alguma coisa referente à Anvisa não tem que ter qualquer tipo de, nem inscrições estaduais, municipais, nada disso precisa constar na documentação pelo CFM, não precisa constar nas divulgações, tá bom?
Maravilha. Flávia, espero que a gente tenha respondido aí sua pergunta. Se não tivermos, continue. Esclarece mais a dúvida que ficou que a gente tenta chegar lá, viu? Agora falando do que pode fazer. Eu tentei trazer aqui o que de mais polêmico surgiu, né? Eu vejo muitos cursos também sobre esse assunto pela internet. Tem gente falando de outras coisas, que acham mais interessantes. Então, tem gente que gosta muito de curso, vai falar sobre cursos. Eu trouxe aqui o que eu acho que é mais interessante, especialmente para a área hospitalar, né? Então, uma coisa que acontece muito, selfie. O famoso, a gente fala selfie, mas no português é o famoso autorretrato, né? Que ninguém conhece, mas ficou conhecido como selfie. O médico pode fazer esse autorretrato, pode fazer tanto autorretrato quanto gravações, né, de vídeos, né, de pequenos vídeos como selfie também, desde que não sejam sensacionalistas ou não criem concorrência desleal. Linaldo, o que é ser sensacionalista ou criar concorrência desleal? Sensacionalista é aquela pessoa que está fazendo assim um terror, né, sobre uma situação, por exemplo. Vejam, eu sou o médico, ele está se autopromovendo exageradamente. E o concorrência desleal que está muito ligado também é quando o profissional, o médico, ele se auto-intitula, né, com diversas palavras que não são aceitas pelo CFM como, como razoáveis para o uso. Como, por exemplo, sou o melhor médico, eu sou o melhor cardiologista. O sensacionalista ele fala, eu sou o único que vai te curar. Ou sou o único que. Ou vem aqui você, só comigo o resultado vai ser alcançado. Isso é ser sensacionalista, criar uma concorrência desleal. Então você não pode fazer nada nesse sentido, tá? Então, se fizer, pode ser encarado de uma forma antiética e você responder por isso. Além disso, o profissional precisa tomar cuidado com o que e quem aparece nas suas selfies. Então, o doutor ou a doutora está lá no centro cirúrgico, acabou a cirurgia. Ele vai lá e quer fazer um registro por selfie, né? Aquele, pô, acabamos aqui agora, mais um procedimento fantástico, tal, 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 tal. E aí bate uma selfie ou faz um vídeo com a equipe. Dois cuidados. Primeiro cuidado, quem está aparecendo na equipe. O correto e o desejável é que você tenha autorização expressa dessas pessoas, preferencialmente por escrito, tá? Ou filmada, que essas pessoas concordem com a divulgação da imagem delas. Segundo, e essa é extremamente importante, não pode, ainda que sem identificação, não pode aparecer o paciente ou a paciente. Ah, estava coberto e tal, não dá para identificar quem é. O CFM entende que não pode aparecer. Então, se for fazer uma selfie dessa, não faz uma selfie apontada para a maca cirúrgica, faz uma selfie apontada para outro canto da, do centro cirúrgico, né? E preferencialmente não deve aparecer também qualquer tipo de situação que possa expor. Então, enfim, sangue ou qualquer coisa dessa natureza também tem que ser evitada, tá? Mas, de novo, estou fazendo aqui as ressalvas de advogado, mas pode selfie. Fotografias e vídeos do ambiente de trabalho, do médico e de sua equipe auxiliares. De novo, é essa linha que você pode fazer isso no seu ambiente. Então, às vezes, você não está no centro cirúrgico, mas está ali no dia no andar, né? Está numa UNI, numa unidade de internação, quer fazer uma foto com os colegas. Pode fazer. De novo, preferencialmente com autorização de todos para utilização, porque muitas vezes você vai fazer uma autopromoção sua com a sua equipe. Você tem que ter autorização deles para poder utilizar isso nas suas redes sociais, tá? E do ambiente de trabalho também, tomem cuidado e conversem com os hospitais e clínicas que vocês fazem parte, para que vocês saibam qual é a regra da instituição para divulgação. Posso divulgar? Pode aparecer a logo do hospital, pode aparecer, eu estou lá com roupa privativa, pode aparecer também a logo no bolso, é interessante. Existe alguma regra da instituição?
Então, fazem parte de instituições, elas têm regimentos internos, é importante que vocês entendam como é que funciona em cada instituição para vocês não criarem uma situação desagradável, eventualmente, com o local onde vocês trabalham, prestam serviços. Outro ponto super interessante que a resolução trouxe, de novidade, é a possibilidade de anunciar aparelhos e recursos tecnológicos que estão disponíveis na sua clínica, consultório ou hospital. Então você pode colocar que você, a partir de agora, tem uma tomografia, você tem um ultrassom, você tem pessoal que mexe com estética, tem lá aqueles novos equipamentos ultraforme, não sei, minha esposa adora. Então, um pouco desses equipamentos de estética hoje em dia, você pode divulgar. O que que precisa tomar cuidado? Primeiro, aquele equipamento tem que estar devidamente autorizado pela Anvisa. Então, se é um equipamento que não tem o seu registro na Anvisa devidamente autorizado, não pode divulgar. Você não poderia nem usar, quanto mais divulgar. Então, muito cuidado com isso. E um outro ponto, a técnica também tem que ser reconhecida como pelo CFM. Então, vou citar aqui o exemplo do ozonioterapia, que já deu muito o que falar e ainda dá o que falar. Vários conselhos de outras categorias, eles entendem e admitem a ozonioterapia como um tratamento devidamente registrado. Ele tem autorização, o ozônio tem autorização da Anvisa para ser utilizado, mas o CFM entende ainda que se trata de um tratamento experimental. Portanto, você não pode, para a regra do CFM, divulgar a ozonioterapia. Então, pessoal, cuidado, na dúvida, a- consultem um advogado especialista na área para vocês terem certeza que estão fazendo da forma certa. E você não pode atribuir capacidade privilegiada para essas aparelhagens. Então, você não pode fazer aquela divulgação do tipo, somente o Hospital X possui esse equipamento no Brasil. Não pode. Você pode até dizer, acabou de chegar no hospital Bragas Mor, como trata aí a resolução, o equipamento XPTO, a resolução de 32 canais que faz em 3D e etc. Você pode dizer que você tem, mas você não pode fazer isso de uma forma que atribua capacidade privilegiada. Sou o único que tem, a única no mercado. Nada disso você pode utilizar dessa forma, tá? Então, cuidado na divulgação. Outro ponto super inovador, possibilidade de promover serviços agregados do seu consultório, da sua clínica, né? Ou, eventualmente, o hospital já fazia, mas, por exemplo, você tem um consultório, e aí você é um cardiologista, e aí no seu consultório você tem agregado, você tem um nutricionista, um endocrinologista. Você pode divulgar. Então, por exemplo, o nutricionista que não é sequer médico, né? Ele é nutricionista, ele pode ser divulgado. Você pode falar, olha, minha clínica X possui serviço de cardiologia, acompanhamento com a nutricionista ABC aqui, fulana de tal, e trazer todos os detalhes desse atendimento. Você pode divulgar. Se você tem um serviço de enfermagem, você tem um serviço de infusão, né? E aí você tem enfermagem agregada. Dentre vários outros exemplos aí que você tem, psicologia junto, agregado também ao seu trabalho, que não são especialidades médicas, você pode fazer essa divulgação, tá, pessoal? Então, a única ressalva que eu faço, peguem autorização, termo de consentimento, livre e esclarecido para uso de imagem. É muito importante que você tenha isso, porque amanhã esse profissional não está contigo, aí ele pode querer vir falar: ah, não, você está usando minha imagem, você usou, não autorizei. Então, se precavejam. Ela pode revogar a qualquer tempo o uso de imagem e vocês ficariam obrigados a retirar aquele vídeo ou aquela imagem das redes sociais. Mas enquanto estiver lá devidamente autorizada, ela não pedir revogação, vocês estão seguros juridicamente. Ainda do que pode fazer, então, informar as pós-graduações concluídas, mestrados e doutorados, a gente já falou sobre isso. Anúncios de preços de consulta. Tem gente falando diferente aí no mercado, tá? Mas a resolução 2336 e o manual da Kodami faz os devidos comentários, deixa muito claro que só pode anunciar preço de consulta.
o que tem se interpretado, e aí ainda está em fase de interpretação, e nós não sabemos como os codames vão se manifestar, é sobre a questão do ato médico, né? Por que que eles explicam que é só consulta? Porque eles entendem, o CFM entende que você pode divulgar o preço da consulta, mas os tratamentos eles são individualizados. Então, se o tratamento para o Linaldo ele é diferente do tratamento para a Andrea. Então, eu não posso anunciar um pacote de tratamento, porque eu não sei se o Linaldo vai precisar de 10 sessões, de 6 sessões, de 20 sessões, e para a Andrea a mesma coisa. Então, por isso que o CFM ele preza pela divulgação apenas dos valores de consulta e não de valores de procedimentos em geral. Existe uma linha de advogados que tem interpretado que todo ato médico pode ser divulgado. O preço pode ser divulgado. Então, a aplicação, por exemplo, de Botox, e muitos entendem que pode ser divulgado o valor da aplicação. E o caso vocês queiram seguir, ainda não, de novo, não existe entendimento sedimentado pelo CFM nesse sentido. Então, hoje, pelo CFM, pelo manual, apenas consultas. Quem for seguir, mas de toda forma, inclusive para os preços de consulta, você tem que guardar esses preços de consulta para que eles sejam auditáveis, se houver uma denúncia, pelo CRM. Então, tem orientações para quem é mais muito precavido e quer garantir, mexe muito com essa área de valores e divulga muito. Tem gente fazendo registro disso no cartório, como um documento público. Porque aí, se em algum momento ele perdeu o documento, está lá no cartório registrado e o CRM pode apurar os valores ali. Então, pessoal, cuidado para quem tem clínicas, para quem mexe com a área de estética, isso é muito. Hoje tem muito aqueles anúncios de procedimentos, tem que tomar muito cuidado, isso é passível de autuação. E aí vem outro ponto que é extremamente delicado, que a resolução trouxe de uma forma que todo mundo ficou feliz, e depois o manual da Kodami deu uma certa travada, que foi a repostagem de elogios. O que é o repost, né? Que todo mundo gosta de usar essa expressão. É quando o seu paciente ou sua paciente faz uma postagem na rede social dela, né, da própria paciente, e, e te marca como médico ou médica dela. Aqui está um exemplo, por exemplo, de um repost. O que eles exigem? O tom tem que ser sóbrio, sem conotação de superioridade e que não induzam a promessa de resultados. Então, assim, não pode ser uma postagem como aqui está. Aqui a diferença é bem clássica, né? Obrigado pelo carinho e atendimento, doutor Will. Então, obrigado, adorei o atendimento, doutor Will, super profissional. Tá tudo bem, mas é que o melhor cirurgião plástico do mundo. Não pode colocar, ainda que você ache. A paciente, vamos deixar claro, a paciente pode postar o que ela quiser na rede social dela. Mas, se o médico reposta, o CFM entende que a repostagem passa a ser responsabilidade do médico, que ele está colocando nas redes sociais dele. Então, quando você coloca na sua rede social, você passa a ser responsável também por essa repostagem. Então, tomem cuidado. E o CRM e CFM, eles também, os Codames, também vão identificar e vão fiscalizar aqueles casos, por exemplo, do profissional que contrata figuras públicas para fazer divulgação. Se aquela pessoa faz diversas publicações reiteradas daquele profissional e de atendimento, isso também, ainda que o médico não reposte, ainda assim pode ser objeto de investigação, porque eles entendem que haveria ali um conluio entre médico e aquela pessoa pública que tem um perfil com muitos seguidores, e isso pode ser considerado como concorrência desleal ou tentativa de autopromoção, favorecimento. Então, esse tipo de situação tem que tomar muito cuidado na hora de divulgar. E Doutor aí veio um Linaldo, ponto. Oi, André. desculpa interromper, tem Imagina. várias perguntas agora, acho que porque entrou no tema espinhoso e de repente vieram várias. Então eu Uhum, vou tentar compilar aqui algumas, até pelo adiantado do tempo, né, que a gente tem. uhum. Mas tem uma pergunta tem a famosa pergunta do antes e depois. Vai Se o antes chegar, vou chegar. Vou chegar. exato. Então vamos chegar lá. A Patrícia Ortega, ela perguntou se campanhas publicitárias com depoimentos de paciente, mesmo com aceite formal dele, se não podem ser feitas, tá? Ela perguntou se Pode, podem ser pode. feitas. A campanha publicitária ela pode ser feita. Você pode utilizar, a resolução também traz a possibilidade de utilização, Patrícia.
tanto tanto de imagens públicas, né, imagens compradas ou imagens dos próprios pacientes. Então, o paciente, só que ele precisa ter um termo de consentimento livre e esclarecido para o uso de imagem e tem que esclarecer, não pode ser genérico. Ah, eu autorizo a utilização da minha imagem. Não pode ser assim, tem que ser uma coisa especializada. Para campanha publicitária específica ou para vídeos promocionais do hospital, da instituição, da marca ABC. Você não pode utilizar aquela imagem que ele te cedeu e usar como bem entender. Ele está te cedendo para uma finalidade específica. Então é importante que o termo de consentimento seja direcionado para o que que ele está cedendo, para a gente evitar depois que esse paciente ou essa paciente venha te questionar a utilização indevida e depois querer receber, inclusive, indenização pelo uso indevido da imagem. Então é importante tomar esse cuidado, mas pode sim, tá? De novo, pegar, por exemplo, o depoimento dos pacientes que foram tratados no hospital e o resultado pode fazer sem qualquer problema. De novo, tom sóbrio, sem intuito de autopromoção, né? É a divulgação do serviço, mas sem aquelas frases de estive aqui no melhor hospital do mundo, da galáxia, tenho atendido por uma equipe extraordinária, os melhores, mais bem qualificados do Brasil. Esse tipo de frase tem que tomar cuidado, que ela pode ser interpretada como uma frase antiética. Perfeito. A Flávia também, né? A Flávia mandou novamente uma pergunta com vários exemplos de frases perguntando se poderia. Então, somos pioneiros na cidade e região, quando comprovado, né? Ela colocou claro, únicos com X equipamento ou serviço. Então, ela começou alguns exemplos, é exatamente isso que é o terreno pantanoso, né? Que a gente acaba colocando de uma maneira que não necessariamente é o adequado ali para o segundo manual, né? Assim, Flávia, isso tudo é muito. Vão ser situações e situações. Tudo que venha a trazer possa ser considerado como sensacionalista ou concorrência desleal, pode ser objeto de uma autuação e, consequentemente, ter que responder isso perante o CRM. Quando você fala de ser pioneiro, se você foi realmente o pioneiro, eu não entendo que você está sendo sensacionalista, é um fato, né? Mas assim, quando você eh, ou há 40 anos prestando serviços na cidade XPTO, isso não é, na minha opinião, sensacionalista, na minha opinião, tá? Agora, quando você fala os únicos que possuem tal, tal, tal na região, aí isso pode ser considerado como uma concorrência desleal. Então, eu sugeriria que você falasse sobre o equipamento sem falar que são os únicos que têm, que aí é mais seguro. Então, esse tipo de fala pode ter problema. E eu vou chegar, eu deixei para o finalzinho a parte do antes e depois, porque eu sei que essa vai dar bastante. Normalmente tem bastante pergunta, né? Bastante dúvida. Mas aí, só Perfeito. para fechar a questão do repost, o manual da Kodami trouxe que ele considera repost reiterado reposts que ocorram mais de 2 vezes por semestre. Então, assim, eu particularmente achei isso muito pouco, porque para quem tem redes sociais ativas e atende dezenas de pacientes por mês, você falar em repostar 2 vezes por semestre ficou muito pouco. Mas também não ficou claro, e isso provavelmente vai ser passível de questionamentos e de uma resposta pelo CFM, que é 2 vezes do mesmo paciente. 2 vezes de todos os pacientes que você atende? Existem dúvidas. Muitos estão interpretando que é 2 vezes do mesmo paciente no semestre. Porque seria para fazer, você atende 100 pacientes no semestre, você vai fazer duas postagens ou repostagens, sendo que os pacientes ficam felizes e vão agradecendo. De uma certa forma ficaria até deselegante com o seu próprio cliente, né? Que ele posta e você não reposta, né? Que é uma regra meio pública aí, né? Quando a pessoa te marca, você deve educadamente repostar para agradecer. Então, tudo isso tem que tomar cuidado. Ainda não está claro, mas por enquanto ele fala só em 2 vezes por semestre, sem especificar do mesmo paciente ou no total. Isso deve ser esclarecido mais para frente. Na dúvida, por enquanto, como advogado, eu tenho que sugerir o mais seguro, ou seja, repostagem só 2 vezes por semestre no geral. E aí vem o famoso antes e depois, que já estavam perguntando. É, Primeira coisa do antes e depois, gente.
Todo mundo, quando vê a regra do antes e depois, todo mundo falou, maravilha. Na verdade, tava todo mundo falando assim, beleza, vão normatizar o que já era amplamente feito nas redes sociais, né? Só que aí eles vieram, o Manual da Kodama trouxe algumas regras delicadas. Eu fiz questão de destacar. Bom, primeiro ponto, tem que ter autorização do paciente, tá? O paciente ele precisa autorizar a divulgação do antes e depois dele, ou a paciente, ou o paciente, o antes e depois dele nas redes sociais. Quanto mais claro for o seu termo de consentimento, mais seguro juridicamente você vai estar. Segundo, paciente não pode ser identificado ou identificável nas nas fotos. Só para deixar claro, a identificação no entendimento do CRM, além do rosto, né, além das identificações de face, são identificações como nome, endereço, telefone, enfim, do paciente ou da paciente. Eles não entendem que tatuagem seja identificador, piercing seja identificador. Ele não entende que esse tipo de marcação ou marcas na pele sejam identificadores, sinais, por exemplo, sejam identificadores do paciente. Ainda que seja uma figura pública e que aquela tatuagem seja identifique aquela pessoa, né? Aquela pessoa pública. Eles entendem que outras pessoas podem ter tatuagens iguais e que isso não seria um identificador. Então, só para deixar claro. É, E aí vem um ponto, por exemplo, mas aí já tive pergunta, como por exemplo, e se eu for fazer uma rinoplastia? Eu vou fazer um antes e depois da rinoplastia. É rosto. Preciso mostrar o nariz do paciente ou da paciente. Como é que eu faço? De novo, você quer mostrar o nariz. Então, os olhos precisam ser tarjados de preto, eventualmente a boca, a não ser que você, por exemplo, Linaldo, mas pô, já vi, né, profissionais cirurgiões plásticos me questionarem e falarem, mas nariz, eu preciso mostrar a proporcionalidade. O meu não é muito parâmetro, porque o meu nariz é grande, mas enfim, a proporcionalidade do nariz com boca, com queixo, como ficou melhor, é um perfil, né? Então, quando você tampa a boca também, você não consegue mostrar essa proporcionalidade e o trabalho, o resultado do trabalho. Então, de novo, não, a paciente não pode ser, ou o paciente não pode ser identificado ou identificável. Mas se você consegue colocar algumas tarjas, especialmente de olho, cobrindo partes que não importam para a divulgação, a gente consegue defender. Aí ele trouxe uma regra de dizer que o antes e depois tem que ter um conjunto de pelo menos 4 pacientes diferentes. Então, eles entendem que você não pode fazer antes e depois individualizado. Então, se a Andrea autorizou, não vai ter um antes e depois da Andrea, vai ter que ter um antes e depois da Andrea, da Ana, da Joana e da Fabiana. 4 fotos do antes, 4 fotos do depois. Ele traz regra que pode ser vídeo. Se for um vídeo compilado do antes, cada imagem de cada paciente tem que ter pelo menos 2 segundos de duração, tanto para o antes quanto para o depois. Então, tem algumas regrinhas que aí, de novo, as agências vão poder apoiar vocês melhor nessas edições. Mas tem que ficar atento a esse ponto. E aí, muitas vezes, fazia só de um paciente, não pode. Tem que ser de pelo menos 4 pacientes. Isso aí foi uma loucura, muita gente reclamando, etc. Mas eu estou trazendo para vocês o que diz o manual da Kodami no que diz respeito ao antes e depois. Se tiver pergunta, você vai falando, tá, Andréia? Certo, tem algumas. Vamos- A Gilmara, Então vai. né, Gilmara Espino, perguntou aqui se um procedimento médico pode ser divulgado por um profissional de saúde que não seja médico. Procedimento médico, ele é exclusivo é ato médico, né? Então, ato médico deve ser praticado apenas por médico. Divulgação. Vamos pegar um exemplo como, por exemplo, estética. Gilmara, por exemplo, tem uma clínica de estética que as donas são formadas em qualquer outra coisa, administração, e elas montaram uma clínica de estética. Existem médicos e médicas prestando serviço nessa clínica de estética. Aí você me pergunta assim, Rinaldo, mas se eu for formado em outra coisa e tiver uma clínica de estética, por exemplo, onde eu tenho um RT e eu tenho profissionais médicos trabalhando para mim, eu estou obrigado a seguir essa resolução? Não. Não foi eu que contei para vocês, tá? Mas não, essa é um pulo do gato que em algumas situações é possível fazer. Ou seja, muita gente que não é da área médica é, cria uma empresa para atuar na área de saúde
Os donos não são médicos. Essa empresa, ela possui médicos prestadores de serviço, mas não são sócios. Então, como não é uma sociedade médica, ela não está adstrita às normas do CFM nesse ponto. É, Tem mais uma pergunta aqui da espero ter Júlia, mas acho que essa esclarecido, viu, até Mara? acho que até já está, já, pelo exemplo, espero que a Júlia já tenha pego, né? Mas ela perguntou realmente sobre repost de story. Se o paciente comentar, por exemplo, melhor laboratório de Sergipe, eu não posso repostar? Não, Olha né? só, o Linaldo não vai dizer não pode, eu vou dizer que eu não recomendo, né? O jurídico ele dá a recomendação, isso está sujeito a uma fiscalização e autuação. O seu concorrente em Sergipe, Júlia, pode olhar e falar assim: quem disse que que esse é o melhor? O meu que é o melhor, e pegar aquilo e encaminhar para o CRM para apuração. Você pode ter uma denúncia e automaticamente ter que explicar. Ele tem uma provável interpretação como caráter de concorrência desleal, né, de sensacionalismo. O melhor, porque aquilo é a opinião daquela pessoa, né? Então ela pode postar. O repostar, ele é preocupante, tá? E além disso, gente, vamos lá. Aí o antes e depois a gente está falando só das imagens, né? Estamos falando só de imagem. Mas é importante deixar claro, no texto da publicação tem que conter as indicações, as evoluções satisfatórias, possíveis complicações decorrentes e sempre que possível, vocês devem colocar também, quando tiver estudo para isso, eventuais resultados para biotipos e faixas etárias diferentes. Então, tem que deixar muito claro. Então, por exemplo, para pessoas altas, para pessoas baixas, para pessoas com a pele mais escura ou mais clara, o procedimento ele pode ter resultados diferentes. Então, é importante que isso esteja no texto. E no que isso vai? Isso vai muito de encontro para os médicos aí com o TCLE, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, que o CFM prega como obrigatório. Você vai expor para aquelas pessoas os riscos e benefícios daquele procedimento, os principais, para que a pessoa depois que vai para a justiça, né, ela alega que perante o Código de Defesa do Consumidor, ela não foi devidamente informada que existia o risco daquele resultado, que se de acordo com a faixa etária ou com o tipo de pele, o resultado também poderia ser diferente do que ele tinha visto na foto de divulgação. E aí, por mais que o profissional tenha falado, não está escrito. Então, por isso que na postagem de divulgação é importante que isso esteja indicado, porque se a pessoa disser, eu fui lá porque ela divulgou que era, ou a empresa divulgou que era assim assado, você tem a postagem para comprovar que você explicou quais eram os riscos. E depois, obviamente, sugiro que você tenha um termo de consentimento também livre e esclarecido na instituição. Fotos e vídeos também não podem ser manipulados, tá? No antes e depois, e não dá para deixar mais bonitinho pela edição de texto. Então, o que que eles permitem você utilizar em termos de programas de edição de texto? As tarjas para justamente travar as partes íntimas, regiões que não podem aparecer. E aí veio outro ponto que também está dando o que falar, que é, não pode, eles não autorizam que mamas femininas, glúteos ou partes íntimas sejam divulgados em redes sociais. Quando forem divulgados, tem que ser divulgados em sites específicos e com a informação de que as imagens são indicadas para pessoas maiores de 18 anos. As redes sociais já têm suas políticas de nudes, né? De aparecimento de imagens de pessoas peladas nas redes sociais. Mas a gente via muitos glúteos aparecendo antes e depois, por conta dos procedimentos, muitas mamas, né? Profissionais, especialmente as cirurgias plásticas. Infelizmente, isso tudo foi proibido pela resolução. Linaldo, então não pode mais bumbum, não pode mais aparecer os seios femininos? Não, não pode. Então, essa, não sei se tem aí, André, antes de eu passar mais para frente, mas isso veio realmente como aí uma trava no antes e depois, que foi essa questão de não poder ter justamente o que mais era divulgado nas redes sociais.
Uma pergunta de antes e depois que eu vou fazer bem rapidamente, porque a gente já está bastante avançado aqui no horário, Verdade. perguntando sobre antes e depois do paciente, né? Em stories, quando o próprio paciente publica, marca, e se isso pode ser repostado, já que acaba ferindo ali a regra do antes e depois de ter 4 pacientes, enfim. Fica naquele meio termo, né? É o repost, mas ao mesmo tempo é de antes e depois. Pela regra do CFM da 2336, o manual da Kodami, não pode. Nos stories você não poderia repostar nos seus stories. Tá? Se o fizer, sabe que tem um risco de uma fiscalização, uma eventual punição. Então, mas pela regra, é, infelizmente, eu acho que, na minha opinião, pelo pessoal aqui, infelizmente não pode fazer essa repostagem. Seja pela parte íntima, seja pela regra da pessoa unicamente. Ela pode postar e lhe marcar realmente a repostagem. E aí, é importante até avisar os pacientes para, de novo, para não parecer que vocês estão sendo antipáticos, né? A pessoa publica e você nem reposta. Acho que vale a pena depois agradecer e fazer o esclarecimento no inbox ou, enfim, nas mensagens individuais. Então, estão aqui alguns exemplos de antes e depois. Então, assim, você tem lá possíveis complicações, né? Você vê aqui que tem uma abdominoplastia com cicatriz, com possibilidade de abertura, vê aqui imagens, né, também de abdominoplastia, que você vê que os seios estão travados e as partes íntimas também. É, Aí você tem aqui como e dessa forma pode ser, tem aqui todos os registros dos riscos e benefícios, aqui possíveis complicações. E aí você tem também a questão de acne, como fazer, você vê que você não está identificando a paciente, né? Do olho para baixo aparece, ou seja, você está colocando a parte que mais importa, que é a parte que está cheia de acne. Na testa também, você vê, você pega os olhos, mas você não consegue identificar quem é essa pessoa. E por aí vai. Então, esses são alguns exemplos de antes e depois. E vocês veem que aqui não tem seios, né, mamas femininas, nem glúteos. E aí, rapidamente aqui, o que não pode fazer, que também é importante falar, continua proibido qualquer tipo de mercantilização da medicina, isso já vem desde sempre, então participar de propaganda ou publicidade de medicamento, insumo médico, equipamento, nada disso você pode atrelar, o profissional médico, assim como o dentista faz, né, que ele fala da pasta dental mais que ele faz a propaganda, o médico não pode fazer dessa forma, sejam com vitaminas, sejam com produtos, sejam com equipamentos. Então, nada vinculado o médico pode fazer propaganda. Ele pode falar sobre? Pode. Pode vir um medicamento e ele falar sobre o ômega 3, o ômega 3 de um jeito, ele pode falar das diferenças de ômega 3, ele não pode ficar fazendo propaganda. Então, cuidado, vou falar sobre o ômega 3 e eu estou lá com o da marca X e só falando dessa marca. É problemático. Se você for falar de diferenciação, na sua opinião, de 3, 4 marcas, eu entendo que você pode fazer, você está falando das diferenças de marca. Então, é diferente um pouquinho, tá? Você não está fazendo publicidade ou propaganda, você está fazendo, explicando tecnicamente a diferença de um produto para o outro. Conferir selo de qualidade, selo do doutor fulano de qualidade, selo da empresa tal de qualidade. Isso é proibido fazer pelo CFM, tá? Participar de propaganda enganosa de qualquer natureza, isso inclusive não só é antiético, mas é ilegal, tá? Você não pode fazer qualquer tipo de propaganda que seja enganosa, é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor também. Divulgar método ou técnica não reconhecido pelo CFM, foi o exemplo que eu dei da ozonioterapia, não pode. Anunciar medicamentos ou equipamentos não autorizados pela Anvisa, de novo falamos sobre isso já também. Garantir, prometer ou insinuar bons resultados do tratamento, você não pode garantir. Mesmo, muitas vezes, a gente ouvia falar antes assim, o profissional, o cirurgião plástico pode prometer resultado. Não, ele não promete resultado, nem o cirurgião plástico. Ele promete o emprego das melhores técnicas para atingir aquele resultado, mas ele não pode garantir o resultado, porque existem questões fisiológicas que estão fora do controle dele. Então, cuidado, gente. E, de novo, portar-se de forma sensacionalista ou autopromocional para praticar concorrência desleal ou divulgar conteúdo inverídico. Tudo isso proibido pela 2336. E é isso, pessoal. Agradeço demais, falo bastante. Vou deixar vocês fazerem perguntas aí para a gente poder divulgar Perfeito. A gente e já está responder. bastante avançado no horário. Teve uma das perguntas que foi feita aqui pela Juliana Oliveira.
ela voltou uma questão relacionada ali ao responsável técnico. Então, ela perguntou: eu tenho um material de uma divulgação especializada, exemplo, cardiologia, e ela pergunta se o responsável técnico que ela precisa colocar na divulgação é o da unidade de uma forma geral, ou precisa ser um responsável técnico específico, segmentado para esse tipo de serviço, né? Especializado. Obrigado, Andréia. Eu vou responder da seguinte forma. Se você está fazendo uma divulgação, vamos pegar aqui, você tem um hospital geral e você está fazendo uma divulgação sobre o setor de cardiologia deste hospital. O responsável técnico é o responsável técnico do hospital. Só tem um, tá? Então, ele é o único registrado perante o CRM. Esse é o responsável legal, esse é o responsável, minto, esse é o responsável técnico, me corrigindo, esse é que você vai divulgar no seu material. É, ainda que você tenha um coordenador na área de cardiologia, não são os dados dele que vão constar, e sim da instituição, o RT da instituição. Por outro lado, se você trabalha num hospital especializado na área de cardiologia e você possui um responsável técnico que ele é também, consequentemente, cardiologista, você vai utilizar a informação dele. Então, de novo, se o seu responsável pela clínica ou pelo hospital não é especialista e você vai fazer uma divulgação, você mantém essa, da mesma forma, você vai manter o responsável da instituição. Acho que Perfeito. espero ter ficado claro. É isso. E só para finalizar, uma pergunta que acabou ficando para trás também, tinha uma dúvida em relação se poderia, no momento de falar do preço, se pode colocar a partir de e um valor. Então, a partir de não é um valor, né? Legalmente falando, você não está definindo um valor de consulta. Então, consulta, você tem que colocar o valor da consulta em si. Porque, assim, quanto é que você cobra na consulta? Você pode ter o doutor A cobra tanto, B cobra tanto, C cobra diferente. Então, assim, dessa forma é melhor não divulgar o valor. Se você colocar a partir de tanto, isso para fins legais, gente, aí vai até para uma questão do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor, isso pode estar pode estar sendo uma propaganda enganosa. Porque se você falar a partir de R$ 300, eu vou no consultório porque eu falo, cara, eu quero uma consulta de R$ 300, mas você está divulgando a clínica, especialmente ou o nome de um médico específico, que é normalmente a pessoa mais famosa na clínica, e tem lá, a partir de tanto. Eu vou no médico, aí você fala, não, desse médico não é 300, desse é 3.000. De 300, eu tenho aqui do outro doutor ou outra doutora. E aí você foi até lá com o intuito de agendar essa consulta, ou agendou e foi até lá achando que custava R$ 300 e não era. Então você pode ter sim um problema frente ao Código de Defesa do Consumidor. Então, ainda que o CFM não te dê problema, depois você vai ter problema na justiça, muito provavelmente. Então, minha sugestão é, nesse tipo de situação, é preferível que você coloque frases como, por exemplo, em caso, dúvidas sobre valores, favor nos contactar. Ou para maiores informações, favor contactar número tal, site tal, a forma de agendamento ou de consulta dessas informações. Então, acho que é o mais seguro juridicamente falando. Certo, doutor Linaldo. Bom, como a gente já passou um pouquinho da hora, eu vou abrir para a gente finalizar, né, fazer os agradecimentos, mas antes do agradecimento final, eu queria lembrar, para quem não estava aqui bem no comecinho, na nossa conversa, né, que todos que estão aqui, nesse bate-papo aqui que foi organizado, né, e promovido pela FBAH, são convidados a se associarem à FBH e ganharem um ano de isenção, né? Tem a isenção de um ano da anuidade para quem quiser se filiar, tá? Mas para isso vocês precisam anotar esse códigozinho promocional que eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou falar aqui para vocês pontuadamente, para quem quiser anotar. É o Hub 2024, tá? HUB 2024. Então, entra lá no site da FBH, vai no ícone HUB vai tudo no maiúsculo, né, Andréia? tudo maiúsculo. Obrigada, doutor. Já sabe, me ajudou aqui Vou me na filiar. comunicação. Coloca tudo maiúsculo lá, vai na parte da associação, coloca esse código promocional e você tem aí uma isenção do primeiro ano da anuidade, tá bom? Então, agradeço aqui enormemente por essa grandíssima aula, né? A gente sabe que esse assunto é muito interessante, vieram muitas perguntas muito boas. Vou deixar aqui o doutor Linaldo finalizar.
E novamente agradeço aí a FBAH por esse convite e essa programação da FBAH continua nos próximos dias, vão acompanhando aí a agenda desses eventos que são promovidos, tá? Pela federação. Doutor Linaldo. Andréia, obrigado pelo apoio, pela moderação, foi ótimo, ficou super, acho que ficou super dinâmico. Agradeço a FBAH pelo convite, fiquei muito satisfeito, parceria com a GPS. Queria, assim, o evento é fantástico, o Hospitalar é um grande evento, sugiro que vocês realmente participem, se afiliem à FBAH, que tem todas essas promoções, né, essas divulgações de conteúdos de interesse seus associados. Então, eu estou à disposição, fiquei muito satisfeito com a participação, estou muito feliz aqui, espero ter esclarecido um pouco das dúvidas e sigo à disposição para o que vocês precisarem. Muito, muito obrigada. Então, gente, boa tarde e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.